Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo Colóquio Nacional de Leituras e Práticas Pedagógicas desenvolvidas nas escolas em tempos de pandemia. O evento é fruto de um projeto vinculado ao 4º Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias, Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação, Impactos da Pandemia, edital número 12 de 2021. Trata-se de um evento que tem como base um projeto interinstitucional com o envolvimento de 7 programas de pós-graduação em educação. Programa de pós-graduação em educação, Campus Marília, da Unesp. Programa de pós-graduação em educação, Campus Presidente Prudente, também Unesp. Programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Rondonópolis. Programa de pós-graduação em gestão de ensino da educação básica da Universidade Federal do Maranhão, Programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de São João del Rei, Programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Alagoas e o Programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Londrina, que é proponente desse projeto e que esse ano completa 30 anos de história, sendo este evento um desdobramento das comemorações que estão sendo realizadas durante o ano de 2024. Para darmos início a este evento, nesse momento, teremos a apresentação cultural. Apresentaremos um vídeo elaborado pela doutoranda em educação, Adriele Rocatelli Marestoni, com a contação da história da obra de literatura infantil A Parte que Falta, de autoria de Shel Silverstein. Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina. Olá, sou a Adriele, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina e hoje venho aqui para contar uma história para vocês. Quem conta um conto aumenta 1 ponto, conta, canta, aumenta 3 pontos, conta, canta, aumenta 1 ponto e pronto. Era uma vez que já não é mais, outra vez que já não é mais, era uma vez que já ficou para trás. Lá, 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 lá. Quem conta um conto aumenta 1 ponto e pronto. A Parte que Falta, de Shel Silverstein. Faltava-lhe uma parte, e ele não era feliz. Então saiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto rolava, cantava a canção. Ah, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Às vezes, ele torrava no sol, mas logo caía a chuva refrescante. E às vezes era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. E como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido, e assim podia parar para conversar com uma minhoca. Ou sentir o aroma de uma flor. Às vezes, ultrapassava um besouro, e às vezes o besouro ultrapassava. E este era o melhor momento, quando a borboleta pousava em sua cabeça. E ele seguia adiante por oceanos. Oh, busco a parte que falta em mim por terras e mares sem fim. Asse o pudim, faço o quindim, estou em busca da parte que falta em mim. Passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo, até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim. Achei a parte que faltava em mim. Asse pudim, faço quindim, achei a parte que faltava em mim. Espera aí, disse a parte. Antes que você asse o pudim, faça o quindim. E continuou. Não sou a parte que te falta. Não sou parte de ninguém.
Sou parte completa, e ainda que eu fosse parte de alguém, não acho que seria a sua. Oh, exclamou com tristeza. Me desculpe por tê-la incomodado, e continuou a rolar. Achou uma outra parte, só que era muito pequena. E esta, grande demais. Esta, um pouco pontuda demais. Esta, quadrada demais. Certa vez pareceu que tinha encontrado a parte perfeita, mas não segurou forte o bastante e a perdeu. Na vez seguinte, segurou forte demais e a quebrou. Continuou a rolar, vivendo aventuras. Caindo em buracos, trombando em paredes de pedra. Então um dia, achou uma outra parte que parecia perfeita. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba. Bom, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e também posso ser parte de mim mesma. Bom, talvez você não queira ser minha parte. Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Encaixou com perfeição. Finalmente. Rolou para longe, e por estar completo, rolou mais e mais rápido do que jamais rolaria. Rápido que não podia parar para conversar com uma minhoca. Ou sentir o aroma de uma flor. Rápido demais para que uma borboleta pousasse nele. Mas ele podia cantar sua canção alegre. Enfim, podia cantar. Achei a parte que faltava em mim. E se pôs a cantarolar. Azeia, tati, que tata bem mim, azeia, tati, que tata de mim, acessadinha, azeia, tati, que tata em mim. Meu Deus! Agora que estava completo, não podia sequer cantar. Ah, pensou, então é assim? Então, parou de rolar, e com cuidado pôs a parte no chão. E rolou devagar para longe, enquanto rolava, com uma voz suave cantava. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Me conta nos comentários o que você achou da história. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Tchau! Agradecemos à doutoranda Adriele Rocatelli Marestoni pelo seu encantamento e por abrilhantar a nossa noite. Destacamos que a organização do referido evento conta com a participação dos docentes, discentes da graduação, pós-graduação e egressos do PP-Edu-UEL. Um agradecimento especial para a comissão organizadora, composta pelas professoras Adriana Regina de Jesus e Sandra Aparecida Pires Franco, coordenadora e vice-coordenadora do projeto Leitura e Práticas Pedagógicas na Escola da Infância em tempos de pandemia, ação docente para o ensino e aprendizagem online e presencial, e aos discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina, Gislaine Franco de Moura, Gilberto Prado Silvano, João Fernando de Araújo, Simone Stefan e Luiz Gustavo Tiroli. Para darmos início a esse momento tão especial, convidamos as seguintes autoridades a fazerem uso da palavra. A professora doutora Adriana Regina de Jesus, coordenadora do projeto Leitura e Práticas Pedagógicas na Escola da Infância em tempos de pandemia, ação docente para o ensino e aprendizagem online e presencial. Cumprimento os colegas que compõem a solenidade de abertura do nosso segundo Colóquio Nacional de Leitura e Práticas Pedagógicas, desenvolvidas nas escolas em tempos de pandemia e pós-pandemia da Covid-19, professor Dr. Tônio Honorato, coordenador do PP-Edu, professor Dr. Edmilson Lenardão, diretor do Centro de Educação, Comunicação e Artes,
Professora doutora Zuleika Claro Piazza, vice-chefe do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina, professora doutora Sandra Regina Mantovani Leite, coordenadora do nosso curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, Aline Perrota, que está hoje representando a Secretaria Municipal de Educação de Londrina. Aproveito também para agradecer o aceite da professora doutora Marli Amarília, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vai abrilhantar a nossa conferência de abertura, e a nossa, eu chamo ela de amiga, de pessoa que está junto com a gente no projeto também interinstitucional, professora doutora Renata Junqueira de Souza, que também estará coordenando os trabalhos referente à conferência que nós teremos hoje. E aproveito para agradecer a todos e todas que nos assistem neste momento e dizer que sem o apoio, né, dessas pessoas que estão hoje na nossa mesa de abertura, representando a universidade e também representando a Secretaria Municipal de Educação, esse projeto não teria sido colocado em prática. Agradecemos demais todos vocês pelo apoio, pelo companheirismo. O projeto de leitura e práticas pedagógicas na Escola da Infância, em tempos de pandemia, ele iniciou suas atividades no dia 1º de março de 22, e nós tivemos a grata satisfação de contar com a participação de 1.205 professores da educação infantil e anos iniciais, que atuam em escolas localizadas nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Acre e Alagoas. Os dados coletados desse projeto também possibilitou o desenvolvimento de uma tese de doutorado que foi defendida em dezembro de 2023. Nós tivemos a possibilidade de ter também 2 pós-doutorandos que também construíram relatórios de pesquisa discutindo sobre os dados. Temos 13 teses em andamento, 7 dissertações concluídas, 9 dissertações em andamentos, 7 projetos de pesquisa de iniciação científica. Os membros do projeto de pesquisa também participaram de muitos eventos científicos com publicações em anais. O ano passado, nós também tivemos a honra, né, de começar o nosso primeiro colóquio de práticas de leitura, e hoje nós estamos sendo o segundo. O grupo de pesquisa, que é o nosso projeto institucional, ele organizou um livro didático-pedagógico que daqui 2 semanas inicia o seu curso de formação de professores, tanto para os anos iniciais e também educação infantil. Até o momento, nós temos quase 1.000 inscritos para este curso de formação, que começa em abril e vai até dezembro. E os membros do projeto de pesquisa interinstitucional e também a comissão organizadora do colóquio compreendem que, por meio do referido evento, é possível realizarmos uma reflexão e pensarmos em proposições no que se refere à formação do sujeito leitor na escola da infância, tendo como parâmetro as implicações vivenciadas na pandemia da Covid-19, né? Pandemia esta que, infelizmente, ceifou a vida de muitas pessoas. O evento apresenta uma programação intensa, teremos conferências, mesas temáticas, vamos ofertar 20 minicursos, teremos também apresentação de comunicação oral e também algumas atividades culturais ao longo desse evento. Aproveito mais uma vez para agradecer a cada um que está compondo a mesa de abertura, agradecer os palestrantes e agradecer vocês que fizeram inscrição no nosso evento e que acreditaram na possibilidade desse momento se tornar um momento de reflexão e de proposições no campo da área da educação.
Meu muito obrigado e um bom evento a todos. Perfeito, muito obrigado, professora Adriana. Passo a palavra agora, então, à professora Aline Perrota, do Apoio Pedagógico de Língua Portuguesa, que nessa noite está representando a Secretaria Municipal de Educação de Londrina. A palavra é sua, professora. Boa noite a todos. É com muita satisfação, né, que a gente participa de uma celebração. Eu acredito que isso seja uma celebração, né, de um movimento de se debruçar para um tema que foi tão crucial, né, para nós da educação, de tudo que nós vivenciamos, ainda mais nessa temática, né, da formação do nosso pequeno leitor, que foi tão prejudicado, né, no início dessa pandemia, de como fazer chegar a leitura, a literatura, num momento muito difícil. Acho que hoje a gente ainda colhe esses frutos e é muito importante a gente se debruçar, né, nestes dados, nessas reflexões de tudo que aconteceu, e pensando na história da professora Adriele, né, da parte que falta, quantas partes nos faltou, né, nessa caminhada durante a pandemia, e o tanto que nós trabalhamos para que essa leitura, a literatura, chegasse até os nossos alunos. Enquanto secretaria, foi um trabalho incansável dos professores mediadores de leitura, do Palavras Andantes. Eu acho que nesse caminho nos faltou muitas coisas, mas também acredito que o que nós encontramos, os ganhos que nós tivemos, também foram muitos, né? Então, eu acho muito, muito importante, muito gostoso estarmos aqui falando de livros, de leitura, e saber que estamos todos no mesmo barco, né? Não só Londrina, não só o Paraná, mas tantos outros estados que também vivenciaram e que vivenciam esse pós-pandemia. Eu fico muito honrada, muito grata, e quero ficar de olho, escutar tudo que vai ser falado aqui. Então, boa noite, né? E que tenhamos todos um excelente evento. Boa noite, obrigado, professora Aline Perrota. Passo a palavra nesse momento à professora doutora Sandra Regina Mantovani Leite, que é coordenadora do colegiado do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. A palavra, professora. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aí todos os que estão comigo nessa mesa, que, embora virtualmente, sintam o meu carinho. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje como coordenadora do colegiado do curso, como representante aí desse grupo de professores tão queridos do Departamento de Educação. Minha gratidão por estar aqui no início deste evento, participando com vocês, professora Zuleika, professor Tony, professora Adriana, professora Aline. Muito, muito feliz por estar aqui com vocês. Como a professora Aline acabou de falar, nós sabemos, então, das grandes dificuldades que nós vivemos, né, com as nossas escolas, na nossa universidade, nesse tempo de pandemia, e situações desgastantes, né, com os nossos professores, mas também com as nossas crianças. Nós temos certeza de que essas dificuldades, elas também fizeram com que muitas práticas criativas e de sucesso acontecessem em nossas instituições. Como professora do curso de Pedagogia, nós sabemos da importância deste tema, né, do tema da leitura, de formar um leitor, tanto para os nossos estudantes, futuros professores da educação básica, como também para os professores que estão atuando lá, né? Você trabalhar a leitura, você trabalhar com alegria, como a nossa doutoranda apresentou essa história, né? A gente acompanhando, foi tão gostoso ver como ela contava com alegria, até a gente escutava lá no fundo o bebezinho, né? Falando junto com ela na parte da leitura da história.
Então, são ações como essas que potencializam essa dimensão ética, a reflexão, práticas que buscam e favorecem a humanização das nossas crianças. Nossos estudantes, eles precisam de uma formação profissional que valoriza não só o conhecimento científico, técnico, não é? Mas a responsabilidade com os valores éticos, com os valores necessários para que a gente possa trabalhar com essa leitura, uma leitura que promova a vida, que possibilite a vida. A educação é uma modalidade intrinsecamente humana, e quando a gente pensa em leitura, a gente pensa nesse afetar o outro, né? Como é gostoso a gente ouvir uma história e se sentir afetado por essa história. Então, acredito que este evento ele vai possibilitar muitas reflexões, muitos aprendizados, e isso faz com que a nossa universidade ela seja universidade, né? Seja diversa, seja um momento e um espaço onde a gente possa vivenciar novas práticas, buscar novas práticas e fazer com que essas práticas se tornem presença na vida tanto dos nossos alunos, futuros professores, como também daqueles que estão atuando. Então, quero agradecer a comissão organizadora, agradecer aí na figura do professor Tony, né, que nós estamos completando aí, né, Tony, 30 anos. Então, agradecer todo esse esforço que nós sabemos, né, junto com a minha vice-coordenadora, professora Martinha, a gente sabe do esforço, né, que os cursos de pós-graduação fazem para construir aí momentos de aprendizado que vão possibilitar essa formação continuada. Então, agradecendo aí vocês por todo esse trabalho e parabenizando aí na figura da professora Adriana, professora Sandra, por esse evento maravilhoso, que embora a gente esteja distante aqui, a gente já se sentiu acalentado pela Adriele, né, na contação de história. Então, parabéns pelo evento, que vocês tenham excelentes momentos de conversa, de aprendizado, e obrigada por estar aqui com vocês nesta noite. Vou, como a professora Aline falou, me degustar aí desses momentos também. Obrigada e bom evento a todos. Obrigado, professora. Obrigado, professora Sandra, pelas palavras, pelo carinho. Eu passo a palavra agora à professora doutora Zuleika Aparecida Claro Piazza, que é vice-chefe do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina. À vontade, professora. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando esta abertura. Muito bom estar aqui novamente, né, Luiz, com a Aline, com o Tony novamente, né, Tony? Com a Sandra, com a Adriana, e acompanhar, né, a abertura de um evento tão importante, multi-institucional. Quando eu vi o número de instituições envolvidas nesse projeto, eu falei, nossa, que grandiosidade, né? Estamos diante de um grande projeto. E aí, ao ver a programação, né, do evento, eu me questionei, né? Nunca se leu tanto, nunca se escreveu tanto na história da humanidade. Mas aí vem a pergunta, né, gente? Mas que leitura? Que escrita? O que é que está sendo lido? O que está sendo escrito e como está sendo lido, né? E por que formar leitores ainda é um desafio tão grande, né? Tão grande para a nossa escola? Seja em tempos de pandemia, seja no pós-pandemia, ainda estamos lidando com o desafio de formar pessoas que não só saibam ler, né, que saibam ler, decodificar, e mesmo interpretar, mas que gostem de ler, que vejam na leitura uma forma de interação, uma forma de socialização com as pessoas e com o mundo.
né? Então, a leitura ainda é para nós, assim, um grande desafio, formar pequenos leitores, grandes leitores, né, Sandra, aqui no nosso curso de pedagogia, ainda é um grande desafio para a instituição escolar, seja ela de educação básica, não é, Aline? Seja ela de nível superior. Então, ver um evento que trará tantas contribuições é muito gratificante. Em nome da chefia de departamento, agradeço todo o empenho, agradeço aos conteúdos que serão tratados aqui e a possibilidade do acompanhamento deste evento, né, via online, que poderá ser gravado, poderá ser reassistido, né, por todos, pelos nossos alunos, pelos professores. Isso também é algo bastante importante, que é um legado que será deixado para quem se interessar pelo tema e principalmente para quem está lidando diretamente com a realidade da escola, né, com a realidade da formação de professores. E aí, para encerrar minha fala rapidinha, que nunca é rapidinha, mas hoje vai ser, eu queria contar uma história para vocês. Eu também adoro contar histórias, sabe, gente? Então, quando eu era criança, meu pai, quando eu nasci, meu pai voltou para a escola, aos 23 anos de idade. Então, meu pai teve duas grandes notícias da vida dele, dois grandes fatos da vida dele. Eu nasci e ele voltou para a escola fazer o supletivo. Naquela época, né, a cada 2 anos era feito em 1 ano. Então, ele voltou para o que seria, naquela época, a terceira série, que hoje seria o 4º ano, certo? Então, ele fez o 3º, 4º ano em 1 ano, depois 5º e 6º, enfim, até chegar ao ensino médio e entrar na universidade. E quando ele entrou na universidade, eu tinha mais ou menos 6 anos. E aí meu pai precisava estudar, minha mãe precisava trabalhar, meu pai precisava estudar, então o que ele fazia? Ele me colocava no colo e ficava lendo para mim os conteúdos que ele precisava estudar. Então, quando eu penso em leitura, eu sempre penso naquele colo grandão, aqueles braços grandes, né? Aqueles braços grossos do meu pai me envolvendo ali com aquele calor e o entusiasmo que ele tinha com cada nova palavra que aparecia. Ele sempre gostou de palavras diferentes, então ele ia falando, ele falava, sabe o que significa isso? Significa aquilo. E foi assim que eu me apaixonei por estudar e pela leitura, né? Então, quando se fala em leitura, eu tenho sempre uma sensação de aconchego. E eu penso que formar leitores passa por esse aconchego, certo? Então, parabéns pelo evento, parabéns a todos. Muito obrigada, colegas, por estarem aqui juntos, né? Dividindo esta tela, dividindo essa cerimônia de abertura, tá? E que todos tenham um ótimo evento. Obrigado, professora Zuleika. Obrigado por ter compartilhado essa vivência, essa história, que a mim emocionou profundamente, e eu acredito que a todos nós. Antes de passar a palavra à próxima autoridade que compõe essa mesa, eu quero destacar novamente que este ano o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina completa 30 anos, é ano de comemoração, é ano de celebração, de muita vivência. Então, portanto, eu passo, agora a palavra ao professor Dr. Tony Honorato, o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Luiz. Bom, eu, em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL, tenho a grata satisfação de desejar boa noite às representantes institucionais presentes nessa solenidade de abertura, e também ao professor Edmilson Leonardão, diretor do Centro de Educação, Comunicação e Artes da nossa universidade. E quero desejar um especial e uma excelente noite a todas as pessoas participantes do 2º Colóquio Nacional de Leituras e Práticas Pedagógicas. Como o Luiz bem lembrou, 2024 é um ano de comemoração no PPEDU. Neste ano nós completamos 30 anos, são 3 décadas formando pesquisadores, professores,
orientadores de leitura, formando leitores em nível de estrito sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês nessa noite que o segundo Colóquio Nacional de Leitura e Práticas Pedagógicas, mais do que um evento, ele é um presente para todos nós, né, envolvidos com o programa de pós-graduação em educação da UEL. É um presente porque o evento representa ser um lugar de divulgação do conhecimento produzido por docentes, discentes, egressos, né, e por muitos parceiros que estão envolvidos com o PP Edu neste projeto, né, muito bem descrito pela professora Adriana Regina de Jesus. A coordenação do PP Edu, né, parabeniza toda a comissão organizadora deste evento, né? Em especial, cumprimentamos a professora Adriana de Jesus e a professora Sandra Franco, né? E ao cumprimentá-las, estamos estendendo os nossos cumprimentos a todos os envolvidos, né? O grupo de docentes, né, que é grande, o grupo de discentes, né, de pós-graduação, de graduação, que está envolvido com o evento. A gente sabe que um evento dessa magnitude, sem a participação dos nossos grupos de pesquisa, dos docentes, dos colaboradores, dos estudantes, dos técnicos, é praticamente inviável, né, em termos de organização, né? E não podemos deixar de agradecer todas as universidades parceiras do importante projeto de pesquisa interinstitucional, né, sobre leitura e práticas pedagógicas nas escolas no contexto, nos tempos de pandemia, né? Um projeto que é financiado pelo edital CAPES, né, e não só pelo seu financiamento, mas principalmente por tudo que o projeto vem desenvolvendo junto à educação básica em vários contextos brasileiros. O PP Edu, nos seus 30 anos, sendo presenteado com esse evento e com esse projeto, né, tem a alegria de dizer que o projeto traz muito orgulho ao nosso programa de pós-graduação. Parabéns a todos vocês envolvidos nesse projeto, né, e que estão organizando esse belo e importante evento para todos os congressistas. Desejamos, assim, um excelente evento, né, com muito diálogo, com profícuas discussões, proposições, né, que certamente, né, vão qualificar cada vez mais, né, o campo da educação escolar, em especial no que diz respeito à leitura, às práticas pedagógicas, né, como a professora já lembrou, né, que vai dos pequenos, né, aos grandes leitores e aos pós-graduandos também, que são leitores, né? Então, o que vocês precisarem da coordenação do PPEDU, estamos à disposição, sintam-se acolhidos pela nossa instituição nesse evento, né? E encerro a minha intervenção nesse momento, deixando aí um fraterno, afetuoso abraço para todos os participantes do evento, né? E um bom evento para todos vocês. Obrigado, professor Tony. Aproveito também essa oportunidade para convidar todos a acompanhar toda a programação, todos os eventos que estão sendo elaborados, preparados esse ano em comemoração aos 30 anos, pela página, né, do PP Edu na internet. Só acessar pelo Google mesmo, PP Edu UEL, vocês vão ter todas as informações. Para encerrar, então, essa mesa, gostaria de convidar o professor Dr. Edmilson Lenardão, que é diretor do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. O professor está por aí? Professor Lenardão? Acredito que se ele estiver dependendo da rede... está um pouco instável. Boa noite, professor.
Acredito que o professor está na internet. Nós vamos dar continuidade e, se caso o professor consiga entrar, nós, então, teremos essa oportunidade de ouvir as considerações do nosso diretor de centro. Neste momento, desface a mesa e agradecemos a presença das autoridades. Agradecemos a participação de todos nesta solenidade de abertura, em especial a nossa palestrante, professora doutora Marli Armarinha, a coordenadora da mesa, professora doutora Renata Junqueira de Souza, aos nossos docentes, discentes de graduação e pós-graduação, egressos do PPEDU e dos demais programas e comunidade em geral que nos acompanham agora. Convidamos a todos a participar das diversas atividades que acontecerão nos próximos dias. A programação completa do nosso evento foi encaminhada no e-mail de todos os inscritos e também está disponível na plataforma do Simpla. Para dar continuidade, a conferência de abertura do 2º Colóquio Nacional de Leitura e Práticas Pedagógicas desenvolvidas nas escolas em tempos de pandemia será proferida pela professora doutora Marli Armarilha, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, intitulada Literatura na Vida e na Escola, o Testamento de Clara, e terá como coordenadora de mesa a professora doutora Renata Junqueira de Souza, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus Presidente Prudente. Passamos a palavra à coordenadora da mesa, professora doutora Renata Junqueira de Souza, que dará início às atividades. Professora, acredito que o áudio... A professora? Coisas da tecnologia. Obrigada, Luiz Gustavo. Boa noite, Marli. Antes de eu apresentar o currículo da professora Marli Armarilha, eu peço permissão para compartilhar alguns fatos. Eu e Marli somos amigas há muito tempo. Eu comecei com a Marli na minha banca de livre docência e depois uma amizade foi formada. Então, quando a nossa equipe pensou nesse 2º colóquio e numa pessoa para fazer a mesa de abertura, ninguém melhor do que a professora Marli Armarilha, porque eu me lembrei da grande pesquisa conduzida por ela e por colegas da área e da qual eu fiz parte. Literatura nos anos iniciais do ensino fundamental durante a pandemia da Covid-19. A pesquisa foi precursora nas discussões sobre o ensino e aprendizagem durante a pandemia e deu origem ao primeiro livro na área, com o mesmo título da investigação. Não poderíamos escolher ninguém melhor para dialogar com a nossa pesquisa CAPES, Leitura e Práticas Pedagógicas na Escola da Infância em Tempos de Pandemia, ação docente para o ensino e aprendizagem online e presencial. Enquanto a professora Marli Armarilha coordenou o projeto de pesquisa em 2020 e convidou pesquisadores das 5 regiões brasileiras para investigarem como ocorreu nas capitais durante a pandemia de Covid-19 o ensino remoto da literatura no ensino fundamental, nós, da equipe da UEL, iniciamos um trabalho similar em 2020 com 5 universidades de distintos estados. Trago, então, um parágrafo do livro, organizado pela professora Marli e pela professora Elisa Dallabona, para situarmos a importância do trabalho durante e pós-pandemia. Na obra organizada pela professora Marli Armarilha, com pesquisadores de todos os estados brasileiros, é unanimidade os esforços empreendidos pelos professores para dar continuidade à escolarização dos seus estudantes, por assegurarem algum contato com a magia da literatura em um momento em que ela se torna alento, conhecimento, companhia,
encontro. Fica evidente que não fosse o compromisso desses profissionais em preservar, ainda que precária, rotina de trabalho pedagógico e o reconhecimento da importância da literatura, nessa situação tão inesperada, a desestruturação seria imponderável. Cada professora, cada professor que promoveu alguma atividade de literatura com seus estudantes, seja de leitura de um conto, de contação de história, de um jogo com palavras, de um texto literário, por mínima que tenha sido a interação, deu testemunho de valorização ao trabalho da escola e ao desenvolvimento de seus estudantes. Ninguém sairá ileso dessa experiência e da memória que todos dela guardarão. E, com certeza, o tempo da literatura durante a pandemia, por meio das telas do celular e do computador, será preservado como aquele em que uma professora leu para os seus estudantes. Obrigada, Marli, por esse trabalho inovador, né? Por reunir tanta gente pesquisando junto. Seja bem-vinda ao nosso evento. E agora eu peço mais uns minutinhos para te apresentar academicamente. Professora Marli Amarília é professora titular, colaboradora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no programa de pós-graduação em educação. Possui graduação em letras, mestrado em literatura brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado pela University of London. Introduziu o ensino da literatura no curso de pedagogia, coordena o grupo interinstitucional Ensino e Linguagem, tem experiência na área de educação e letras, com ênfase em teoria da leitura e ensino de literatura, e também é bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq. Eu passo a palavra agora para a professora Marli Amarília, que proferirá a palestra Literatura na Vida e na Escola, o Testamento de Clara. Obrigada. Boa noite. Agradeço a generosa apresentação da Renata, querida amiga, parceira de pesquisa. Agradeço o generoso convite também da professora Adriana Regina de Jesus para este segundo colóquio nacional de leitura e práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas em tempos de pandemia e pós-pandemia da Covid-19, promovido pela Universidade Estadual de Londrina e que é resultado desse projeto já apresentado, que inclui 7 universidades, né? E é tão abrangente quanto importante, que está carregado de boa vontade, de desejo de conhecer, de aprender, de compartilhar nossa amorosa relação com a palavra, a leitura, a literatura e a educação. Eu fiquei muito feliz em saber que no programa de pós-graduação em educação, no curso de pedagogia da UEL, nos seus 30 anos de aniversário, e nas outras universidades parceiras do projeto e do evento, a leitura e a literatura ocupam um espaço tão importante, a ponto de dedicarem a abertura deste evento para uma reflexão sobre essa incrível invenção humana que é a literatura. Agradeço também a minha doutoranda, a professora Gildene Fernandes, que está aqui invisível, mas é responsável pela projeção dos meus slides.
Parabéns a todos e todas, a todos os professores que estiveram na mesa, programa de pós-graduação, do Centro de representantes da Secretaria de Educação e todos os organizadores, pesquisadores envolvidos neste evento. Né? Agradeço imensamente e eu estou deveras comovida com o relato que a Renata fez, que ela colocou na condição de responsável pela pesquisa coordenada por mim, mas eu quero dizer que eu tive uma grande parceira, a professora Elisa Delabona, que eu vi que vai estar com vocês na mesa, e ela me mobilizou. Quando eu tive a ideia, eu fiquei assim, lancei a ideia, depois fiquei na dúvida, e ela me mandou um artigo, falou, olha, para você pensar a pesquisa, e aí eu me reanimei e resolvemos, então, fazer o projeto, que resultou num livro. Para abrir esse nosso encontro, eu gostaria de fazer uma homenagem à querida poetisa Rosiane Murray, que sofreu recentemente, como vocês devem saber, um brutal ataque de cães. Ela, que é tão amorosa com os animais. Convido a todos para lermos um poema que está no seu primeiro livro, Fardo de Carinho. O burrinho e o menino. Um burrinho trota na estrada, levando na algibeira cansaço e solidão. Quando vê um menino brincando sozinho, já não pesa o coração, fica leve o caminho. Em longas histórias, seguem o burrinho e o menino. A presença da literatura na educação tem sido paixão da minha vida. Então, eu peço licença para trazer alguns dados autobiográficos que justificam, em parte, essa preocupação. Quando fui aprovada no concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Educação da época, no início dos anos 90, do século passado, para a área de ensino-aprendizagem de linguagem, língua e literatura, um colega me questionou. Mas literatura em educação, isso não é coisa de letras? Entendi a pergunta como um desafio, porque ficava evidenciado que não era ponto pacífico entre os colegas da área para a qual havia sido aprovada que o lugar da literatura fosse aquele, em educação. Assim, parti para colocar em marcha o projeto de implementar um grupo de pesquisa que desenvolve temáticas relacionadas ao ensino de literatura infantil, no programa de pós-graduação em educação, e introduzir no curso de pedagogia uma disciplina na área, conforme eu havia proposto no meu plano de atividade do concurso. Mais de 30 anos se passaram desde que essa pergunta me foi feita. E aqui estamos, pensando, conversando, discutindo, articulando a presença da literatura na educação em outro momento. Estou muito gratificada em ver esse círculo se ampliando com outras vozes que compartilham desse projeto, como os programas e os cursos já envolvidos nesse projeto, né, do evento. E a própria professora Renata Junqueira. Tendo dito isso, convido a me acompanharem nesta reflexão, em que gostaria de evidenciar por que a leitura de literatura é fundamental na educação. Eu gosto sempre de lembrar, quando começo na reflexão,
que, a despeito da dificuldade em termos um conceito delimitado sobre o que seja literatura, por se tratar de uma invenção em contínuo movimento, há alguns pontos de referência que podemos considerar para podermos refletir de maneira fértil. Literatura é invenção e palavra. Portanto, a linguagem verbal é sua matéria-prima. O mundo da literatura é totalmente inventado, mas está enraizado no mundo factual. Esse jogo dialético entre referencial e ficcional nos coloca, como leitores, na fascinante atividade de sermos criadores também daquilo que só a palavra literária pode provocar. A princípio, isso parece complexo, mas temos tanta necessidade de inventar, porque a vida não basta para preencher nossa condição de seres humanos, que é muito raro alguém se negar a viver a imersão ficcional que a literatura provoca. Entretanto, apesar do fascínio com o qual esse mundo da palavra literária nos envolve, gradativamente, no ensino fundamental, após o processo de alfabetização, os leitores começam a rarear. De alguma forma, a escola começa a encontrar dificuldade para manter seus estudantes engajados na leitura de literatura. É fato que, na sociedade contemporânea, o apelo para doses homeopáticas de leitura, sobretudo por meio dos dispositivos digitais, tem fragilizado nossa capacidade para fazermos leituras mais longas, duradouras, complexas. A pandemia da Covid-19 tornou mais proeminente a presença do mundo digital em nossas vidas. Ao mesmo tempo em que tornou possível a realização de algumas atividades que asseguraram um vínculo com o trabalho especializado que a escola realiza, as atividades remotas expuseram também precariedades para a formação educativa que aspiramos realizar com nossos estudantes. A situação de alternativa digital para o ensino em todos os níveis nos leva a refletir sobre vários ângulos. De maneira a termos referências para compararmos com o que temos quando somos colocados na contingência que a pandemia nos impôs, selecionei para este nosso encontro recortes de práticas e pesquisas que realizamos com estudantes de graduação em tempos normais, digamos assim. Professores e estudantes do ensino fundamental de escolas públicas do Rio Grande do Norte, de maneira a demonstrar a contribuição da leitura, de literatura, na formação para a vida e pela escola. Para essa caminhada, convido cada um de vocês a voltar seu olhar para a sua ligação com a palavra, desde sua origem como indivíduos, como pessoa, começando pelo próprio nome. Imaginem a situação de seus pais selecionando os possíveis nomes
para o bebê que estava chegando. As pesquisas que fizeram em diferentes fontes, lembrando talvez familiares queridos para homenagear, heróis que admiravam, personagens que os encantaram, santos com os quais referendam sua fé, dependendo da religião, evidentemente, sentidos que estão escondidos naquele que seria o nome da sua filhinha, do seu filhinho. Quando os nossos pais pensaram nos nossos nomes, eles não pensaram somente que dar um nome se tratava de uma exigência legal. Pensaram, sobretudo, que deveria carregar boa-aventurança. Pensaram em um nome carregado de significados simbólicos, de sonoridade, de poeticidade. Nome que evidenciasse a especificidade da origem. Por exemplo, como Ziraldo, que é a soma do nome Zizi, de Zizinha, e Raldo, de Geraldo. Um nome único, porque a criatura, aquele menino, viveu uma trajetória única. O ato de nos nomear pelos nossos pais foi um gesto de escolha da palavra que nos identifica para sempre na nossa trajetória de vida, exceto os casos em que as pessoas resolvem depois mudar, né? É um gesto de linguagem carregada de sentidos e de afetos. Nomear um bebê é um gesto literário, é um gesto necessário à nossa humanização. Entramos para a vida quando ganhamos um nome, assim que, desde o nosso nascimento, somos lembrados que somos seres de linguagem. A ausência dessa prática de nomear uma criança demonstra atitude de descaso, de desumanização, como evidencia o narrador de A Botija de Ouro, de Joel Rufino, conforme lemos. Era uma vez uma escravinha que não tinha nome. Quando ela foi comprada, esqueceram de perguntar o nome dela. O senhor sempre chamava: "Ei, moleca, vem cá." A escravinha vinha. Não precisava de nome, não. Mas vai que os outros presos não gostavam de chamar ninguém de moleca. Trataram de arranjar um nome para ela. A condição de desumanização a que a menina estava submetida está evidenciada pela ausência do nome, anulando sua humanidade. E os pretos compreendiam esse fato e reagiram a essa situação. Assim que dar nome a uma criança é reconhecer que se trata de um ser de linguagem, portanto, um ser humanizado. Essa origem tão nobre, tão criativa, tão literária, com que os pais recebem seus filhos, me levava, às vezes, a fazer um exercício com minhas turmas de graduação. Como eu precisava aprender o nome das turmas, dos alunos, eram 100 a cada semestre, eu explicava essa origem, eu julgo literária do nome, né? E pedia que fizessem um crachá com seu nome, ilustrado com as possibilidades semânticas que os seus nomes sugeriam. E também eu fazia o meu crachá. Dessa forma, consolidávamos para nós mesmos o que Aristóteles já dissera em Arte, Retórica e Poética, que o homem é um ser de linguagem, a mulher também.
e que, portanto, nascemos como criaturas com identidade literária. É dessa compreensão que me ocorre lembrar que a literatura está no nosso começo como criaturas que chegam ao mundo. Ao nos aproximarmos da nossa origem, fazemos uma viagem ao nosso nascimento. Renovamos o nosso olhar, renovamos a nós mesmos, renovamos o nosso vínculo com a palavra que nos nomeia, como lembra Manuel de Barros. Quem se aproxima das origens se renova. E sentimos imenso prazer nessa retrospectiva, porque desde o início somos singularizados pelo sentido que o nosso nome aciona. Esse símbolo, esse vínculo ancestral com a palavra, pode até adormecer quando nos vemos atropelados pela dinâmica da vida. Mas como professoras e professores, penso que seja importante retomarmos essa relação e não abandonarmos a presença da palavra com sua força poética, figurativa na nossa caminhada. Assim, acompanhando a discussão sobre a importância da leitura da palavra, trago os estudos da pesquisadora em neurociências Marianne Wolf, da Universidade de Harvard, publicado em seu livro O Cérebro do Mundo Digital, os desafios da leitura na nossa era, em que ela assinala os benefícios que a leitura traz para o nosso cérebro. Eu lembro que a professora Wolf tem formação em literatura, e ela se tornou neurocientista justamente pela curiosidade de descobrir o que acontece com o nosso cérebro quando lemos. De acordo com a pesquisadora, o cérebro humano não está programado para realizar atividade de leitura. Segundo Wolf, os seres humanos não nasceram para ler. A aquisição do letramento é uma das façanhas epigenéticas mais importantes do Homo sapiens. O ato de ler acrescentou um circuito inteiramente novo ao repertório do nosso cérebro de hominídeos. O longo processo evolutivo de aprender a ler bem e em profundidade mudou as estruturas das conexões desse circuito e fez com que mudassem as conexões do cérebro, com a consequência de transformar a natureza do pensamento humano. Portanto, há uma mudança desde os genes. Como sabemos, foi por necessidade de desenvolver atividades sociais, como o comércio, o registro do cotidiano, a comunicação entre diferentes instâncias e espaços, entre outras atividades, que levaram nossos antepassados a criar o alfabeto e a linguagem escrita. Essa necessidade social favoreceu o desenvolvimento de um conjunto de habilidades cognitivas no nosso cérebro. Entre essas habilidades, que a linguagem, aqui no caso vou destacar, né, tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita, mas eu vou reforçar a escrita porque ela fala em letramento, né, desenvolve a atenção, a observação, a analogia,
a memória, a imaginação, a criatividade, a empatia. Mas, curiosamente, essas habilidades somente se desenvolvem e se consolidam na leitura profunda, isto é, aquela que exige mais tempo, mais observação, mais atenção, que exige a imersão da nossa mente de maneira a acionar as capacidades de analogia, análise, inferência, crítica. Podemos, assim dizer, que a leitura é uma herdeira privilegiada da invenção da palavra, porque carrega em si esses componentes da duração, que promovem a imersão do leitor a observar, a imaginar, criar o mundo que a palavra sugere. Portanto, a leitura de literatura promove essa leitura profunda e, assim, a capacidade de sermos leitores mais proficientes, mais sofisticados, potencializando as capacidades, habilidades cognitivas do nosso cérebro, conquistadas ao longo dos anos. Seguindo esse raciocínio, a linguagem verbal, escrita em específico, colabora com a nossa condição humana, desde a nossa constituição biológica neurológica, lembrando que a escrita é uma interface da oralidade. Nesse sentido, podemos, reforçando, afirmar que a nossa humanidade depende da linguagem. A invenção da palavra, desde a sua oralidade, a invenção da palavra escrita, nos abre, então, o horizonte para nos humanizarmos. Considerando que a linguagem nos humaniza, e ela não é natural, a linguagem escrita não é natural, né? A linguagem oral, o bebê, desde o início, balbucia, imitando os sons que interagem com ela, né? As que são beneficiadas com a escuta. Em decorrência desse fato básico de que a linguagem nos humaniza, isso nos leva a pensar que temos, com as novas gerações, responsabilidade social e ética na transmissão e cultivo dessa conquista. Antônio Cândido, em seu artigo O Direito à Literatura, afirma que a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos, a visão do mundo, a literatura nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Para Antônio Cândido, a humanização é o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante. Assim como Antônio Cândido, por outro caminho, Marianne Wolf
assinala a emergência da compreensão na abertura para a nossa humanidade, na medida em que, pela leitura de literatura, somos capazes de observar, desenvolver a atenção, a empatia, de nos enxergarmos e enxergarmos o outro, de nos colocarmos no lugar do outro, de nos comunicarmos com o outro, já que a literatura nos organiza, nos fornece uma perspectiva do mundo, como sabemos que acontece com a leitura do texto de literatura. Portanto, na confluência desses percursos de áreas diferentes, do Antônio Cândido e de Woolf, vamos explorar um pouco a narrativa ficcional literária como uma invenção e expressão singular da nossa humanidade. Faço um convite para me acompanharem no relato de alguns eventos que se originaram nas práticas e pesquisas que temos desenvolvido, abrangendo os dois polos fundamentais do processo educativo que estão na escola: os professores e os estudantes. Começo com o polo dos professores e das professoras. Como sabemos, a identidade do leitor só existe na atividade de ler. Esse raciocínio, que é óbvio, tautológico, foi um dos pressupostos que fundamentou um estudo que realizamos sobre a relação do professor com a leitura. Nesse estudo, grande número de professores, aproximadamente dentre 85 entrevistados, afirmou que não lia por falta de tempo e material bibliográfico. Considerando-se que o professor deva ser um leitor profissional, elaboramos um projeto de pesquisa em que as condições, tempo e textos foram favorecidos e os professores puderam se encontrar para ler literatura. Ou seja, transformamos esses desafios da vida dos professores que repercutem na sua formação e na sua prática, na formação de leitores, como eixo estruturador na busca de novos conhecimentos e de alternativas de práticas possíveis. Eu apresento aí o desenho da pesquisa. Durante 4 meses, todas as semanas fazíamos um encontro de 30 minutos, de 1h30, em que líamos primeiro em voz alta e depois, primeiro em voz alta, depois, primeiro em silêncio, depois em voz alta, um texto de literatura. Em seguida, abrimos para discussão. Era a condição da pesquisa que o participante fosse pontual. Caso se atrasasse, era automaticamente eliminado do grupo. Uma professora da rede pública, moradora da Zona Norte de Natal, inscreveu-se nesse estudo. A distância de onde ela morava para o local dos encontros era aproximadamente de 40 minutos por transporte coletivo. Essa professora, que chamo de Clara, chegou certo dia de táxi com uma perna engessada pontualmente. A disposição incondicional de Clara para participar dos nossos encontros provocou as seguintes perguntas. O que mobilizava alguém para ler literatura? Por que ler literatura é importante? O que significava aquele encontro de leitura? Tendo como fio condutor esse episódio com a professora Clara, busco algumas possíveis respostas. Para começar, tomo como referência a literatura narrativa, uma história ficcional, que é o que foi lido, o gênero que foi lido com aquele grupo. Um texto narrativo representa, portanto, imita a situação,
de um contador, sua história e uma plateia subentendida. Plateia que, na quietude da leitura individual, se transformou num leitor implícito, que o Weiser fala, né? Se o texto narrativo é a transposição em palavras escritas do rito de contar história, então ler uma narrativa é participar dessa cena, em que se associam a figura de quem conta, sua voz, a história e os outros membros que participam dessa coletividade, os leitores, ouvintes. De onde a evidência de que ler também é um ato social. O próprio gênero convoca, né? Portanto, para que a leitura se realize de acordo com o previsto, todos os componentes precisam comparecer. Há, assim, colaboração para que a condição do ato de narrar a leitura aconteça, o sentido se construa. Desvelando-se assim o avesso da leitura como um rito de contar história, percebemos que é sempre mais fácil, mais cativante ler com outros leitores, porque, na realidade, a participação do outro está na natureza e na lógica do texto e da leitura. Será que é por essa razão que Clara foi tão determinada para aquele encontro? A disponibilidade do seu gesto não foi uma condição necessária para que a sua leitura acontecesse no sentido radical de colocar-se em postura de leitora? Estando com dificuldade de locomoção, não seria razoável desistir do encontro e procurar fazer a leitura daquele texto depois, sozinha? O valor da leitura em comunidade evidencia, em contrapartida, a diferença com o solilóquio. Embora ler sozinho, em silêncio seja gratificante, não é o mesmo que ler em comunidade. A configuração do rito do texto parece ficar incompleta. Faltam ouvintes para a história. É como se a voz narrante, silenciada pela escrita, pedisse para ser novamente sonorizada. Daí a importância de ler em voz alta com todo o grupo. Sabemos que a sensação primária que o texto sensorial, de ver o texto escrito e de ouvir, são experiências estéticas, ao que se segue o prazer de conhecer, que se amplifica pelo compartilhar de ideias, de impressões, pela filiação a uma comunidade cúmplice no acercamento ao texto. A busca pelo colaborar, trabalhar juntos para a compreensão do texto, para a interlocução que o rito do texto lido em comunidade promove, restabelece uma totalidade perdida na sociedade industrial, em que o prazer foi separado do trabalho. Na leitura em grupo, a atitude estética traz consigo uma postura de espírito, isto é, o leitor ouvinte preenche a condição do circuito de leitura, porque participa intelectualmente, emotivamente, no encontro presencial de Clara, do corpo também está presente.
da produção do sentido, de sentidos, se é possível. Desfruta do conhecer na sociabilidade. Nesse rito, a emoção da recepção estética do texto é coletiva. E no caso da professora Clara, é, além da realização dessa lógica, forma de resistência à sua precária condição de trabalho, à sua solidão. Pois, como disse antes, lhe falta tempo para ler, para se qualificar, para compartilhar. É possível que, nesse momento, exercendo as habilidades cognitivas necessárias à participação nesse evento, nós também precisemos da companhia do outro para termos validados nosso pensamento, nossa interlocução com o texto, com a história, e criarmos, assim, uma comunidade ouvinte e leitora. Acrescento, portanto, aos ensinamentos de Cândido e Woolf a necessidade social da partilha cognitiva e sensível do texto literário. Em um dos encontros de que Clara participou, nós lemos o conto Clínica de Repouso, do curitibano Dalto Trevisan. Nesse conto, uma moça que não se casou traz para ficar em casa seu namorado. Sua mãe, Dona Candinha, não gosta da situação. Em determinado momento, a filha toma uma atitude, já que a mãe, desgostosa, resistia a se levantar da cama. Cito: terceiro dia, a filha irrompe no quarto, escancara a janela. Um médico para a senhora. O doutor examinou-a e, para o esgotamento nervoso, receitou cura de repouso. A senhora vai por bem, intimou a filha, ou então a força. Isso é só uma gotinha para vocês buscarem o texto, então. Nesse breve recorte, o leitor é convocado a observar, a imaginar, a criar imagens da cena, né, sobre essa situação e, assim, construir significados para ela. Observemos a atitude teatral da filha, que aciona nossa visão, irrompe no quarto, escancara a janela. O movimento da personagem é abrupto, possivelmente barulhento, com movimentos incisivos para abrir a janela, acionando nossos conhecimentos sobre movimento, sonoridade, convocando todo o nosso repertório, nossa subjetividade a construir algo para além do texto. Então, do ponto de vista da leitura do texto, segundo pesquisa realizada por Wade, imagem é um dos elementos que mais contribui para impressionar o leitor, mais até do que os elementos estruturantes do texto. Então, o que nós observamos nesse encontro de Clara e os outros participantes é que ficaram extremamente impactados. A discussão foi veemente e muitos, se não todos, se colocaram na situação da mãe. Todos esses componentes provocaram a um dos participantes a escrever o seguinte poema: não pude aceitar o desvario da filha, a imoralidade do casal, o cinismo do rapaz, o aproveitamento.
não acomodaram os jovens, não puderam aceitar a anciã, a intransigência caduca, a incompreensão, não puderam acomodar. A velha teve que aceitar. Comeu o que não queria, vivia onde não gostava, cuidar de quem a enxotava, a imundície teve que se acomodar. Alguns elementos desse texto fazem referência ao conto. Então, por isso é preciso ler o texto extensivamente, né? Então, podemos observar o quanto o processamento cognitivo, a partir desse relato, né? O processamento da observação, da atenção, a maneira como o texto constrói a cena, da empatia com a personagem da mãe, favoreceu a que a humanidade da personagem fosse evidenciada em oposição à atitude da filha, que também era humana, né? A leitura desse texto acionou habilidades cognitivas de observação, análise das palavras usadas para descrever a situação, de empatia, de crítica, e favoreceu a discussão de questões sociais, éticas e afetivas. Mas todo esse processo foi possível porque disponibilizamos tempo para uma leitura profunda. Não foi uma leitura ligeira, superficial. Certamente que a leitura profunda pode ser realizada por indivíduo, mas acredito, como Clara nos leva a pensar, que a narrativa ficcional é um convite à partilha cognitiva, social e sensível, condição que podemos realizar no cotidiano coletivo da sala de aula. A sociabilidade também agrega elementos à cognição, à sensibilidade, à nossa própria vida social. Retomo agora um aspecto já dito por Antônio Cândido sobre a capacidade que a literatura tem de nos organizar. Nesse sentido, podemos entender que a literatura contribui para construirmos nossa identidade por meio do espelhamento que nos revela quem somos e nos provoca a nos situarmos no mundo. No conto Clínica de Repouso, observamos o quanto os professores e as professoras se sentiram envolvidos, sentiram empatia pela mãe e também projetaram suas vidas. A velhice e a vulnerabilidade foi tema bastante debatido. E uma das professoras chegou a dizer: nunca havia pensado na minha velhice. Assim, a leitura profunda não só nos convida a dialogar com o texto, mas ele retorna para nós e nos convida a ultrapassá-lo. É um incentivo a imaginar possibilidades de vida, imaginar o futuro, pensar sobre ele. Pode levar a uma descoberta da própria fragilidade, conforme o comentário da professora nos revela. Bem, mas agora vamos falar um pouco do outro polo, com mais leveza, que a conversa ficou um pouco pesada. Então, eu vou trazer agora uns dados de uma pesquisa que nós realizamos no terceiro ano de uma escola pública de Natal,
com crianças, né, em que nós lemos textos de literatura infantil negra. Na verdade, essa pesquisa foi resultado de um mestrado. Um dos livros lidos foi esse que vocês estão vendo, Bruna, a Galinha de Angola, de Gersilga de Almeida, com ilustrações de Valéria Saraiva. Eu sempre faço assim um trechinho, uns dados do enredo, não querendo com isso tirar o gosto de buscar o livro, muitos talvez já conheçam, mas para poder facilitar o nosso raciocínio. A protagonista da história é Bruna, que se sentia sozinha. Ela ganha de presente da avó uma galinha, que se torna sua companheira. E o objetivo da leitura dessa história foi proporcionar o contato da turma com uma personagem feminina negra, de maneira que as meninas negras se vissem representadas na literatura, favorecendo a construção de suas identidades, e as brancas também aprendessem com isso. Sabemos que a exigência do currículo escolar de contemplar vários conteúdos no mesmo dia obriga a que atividades de leituras obrigava, naquele momento da pesquisa, que a atividade de leitura das obras, às vezes, fosse dividida em várias sessões. E para contemplar a leitura e discussão mais profunda dessa obra, nós a realizamos em 3 sessões, de aproximadamente 40 minutos cada. Na primeira, foram desenvolvidas apenas atividades de pré-leitura para motivar e fazer um pré-ensino. Fizemos uma atividade com o Google Earth, de mostrar onde ficava Natal e onde ficava Angola, mostrando assim a distância, né, da cidade para o país. Na segunda sessão, a história foi lida em voz alta, sendo o livro projetado em slide, explorando-se o texto verbal e imagético, uma leitura guiada. Ao final dessa sessão, os aprendizes foram interrogados somente sobre suas impressões e sentimentos advindos da leitura. No último encontro, foi realizada a releitura ininterrupta do livro, e a discussão focalizou um pouco mais a personagem Bruna. Houve, portanto, primeiro uma abordagem de aproximação com a história, que os aprendizes foram convidados a demonstrarem seus sentimentos, em que as projeções de identidade se manifestaram, e depois de distanciamento, em que analisaram e avaliaram a trajetória da personagem, fazendo também analogias com elas mesmas, com as leitoras, as crianças, né? Propiciando, então, o pensamento crítico. Na segunda sessão, em que foi perguntado sobre os sentimentos que vivenciaram, eu vou destacar o testemunho de Lia, que se queixou de sua solidão em casa, igualmente como Bruna. Essa queixa se repetiu até a última sessão. Um aspecto em que todos demonstraram contentamento foi a lembrança dos avós, mesmo daqueles já falecidos. Após a realização das leituras, foi feita uma entrevista com cada uma das crianças. E eu destaco o exemplo de Zalira, que demonstra o quanto a oportunidade dessa leitura lhe permitiu identificação. Vamos lá, na leitura. Qual foi o livro de que você mais gostou? Bruna e a Galinha de Angola. Por quê? Por causa da galinha, e porque a Bruna ficou feliz. Porque Bruna é o nome da minha prima. Houve algum livro de que você não tenha gostado? Não, gostei de todos. Você se identificou com algum personagem? Sim, com a Bruna. O que nesse personagem tem a ver com você? O cabelo, a pele. Qual foi a discussão que lhe chamou mais atenção? Bruna e a Galinha de Angola. Por quê? Porque ela é diferente. Eu tenho uma galinha igual a essa.
Minha avó fez uma e eu pedi para ela me dar. Aí ela me deu. Então, a identificação de Zalira com a personagem Bruna foi tamanha que não só a sua avó lhe deu uma galinha, e por coincidência ela também tem uma prima com o mesmo nome da personagem. Ao contrário do que se possa pensar, os aprendizes ficaram engajados nas 3 sessões, não havendo reclamação, porque já haviam lido a obra uma vez. Essa recepção se deu porque, durante a realização das atividades, o texto era retomado e cenas e sentidos eram explorados, valorizando a comunicabilidade do texto com os leitores, de maneira que aspectos da leitura profunda se realizaram, mostrando a importância também da releitura. Nessa experiência, os leitores exercitaram o pensamento por analogia, se compararam com a personagem, se colocaram no seu lugar sob diferentes ângulos, utilizaram a memória para recuperar aspectos de suas vidas e do texto que haviam lido, demonstrando que se identificaram com a situação da protagonista e possivelmente enriqueceram suas vidas com um livro que a escola lhes proporcionou ler. Na pesquisa que realizamos sobre a literatura nos anos iniciais do ensino fundamental durante a pandemia da Covid-19, constatamos que um eixo estruturador em todo o levantamento feito nos diferentes grupos de pesquisa do país, a leitura, a contação de história foi esse eixo. Esse fato sinaliza para nós que ler literatura, nesse caso, a narrativa ficcional, nos organiza, como diz Antônio Cândido, também em tempos de isolamento. E ela nos lembra que é sempre possível realizar a partilha do sensível, quando é muito difícil ser compreensivo com a força devastadora da natureza. Como nos lembra Paulo Freire, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, e acrescentamos pela leitura de literatura que transfigura esse mundo. Para finalizar, lanço uma pergunta. Diante de todos esses ganhos cognitivos, de atenção, de análise, de empatia, de sociabilidade que desenvolvem nossa humanidade, que a leitura profunda, que a narrativa ficcional nos provoca a realizar, será que a dificuldade em se dedicar a essa leitura duradoura no mundo digital em que estamos imersos assegura essas conquistas? Será que hoje Clara faria o esforço que fez para ler literatura? Muito obrigada. Marli, que fala maravilhosa, né? Estou aqui acompanhando os comentários, muitos colegas comentando. Você começa com homenagem
uma homenagem à Rosiana Murai, né? Brutalmente arrastada pelos pitbulls e quanta tristeza. Mas não fica só nisso, você homenageia Ziraldo, você homenageia Joel Rufino dos Santos, Manuel de Barros, e agora traz Cândido, traz Freire. Muito obrigada, né? Como responder a sua última questão, não é? Justamente, talvez, citando a Marianne Wolff, que também nos pergunta, será que esse mundo digitalizado nos retira essa leitura profunda, né? E, a partir desse inquietamento, eu passo, então, a te fazer algumas questões que as pessoas colocaram aqui no chat. Começo com a questão da professora Sandra, que pergunta: na nossa sociedade brasileira é possível proporcionar uma leitura profunda? Comente um pouquinho mais, professora. Então, professora Sandra, muito obrigada pela pergunta. O desafio é esse, né? Eu recomendo a leitura do livro, né, da Wolff, e os neurocientistas, eles estão muito sociais, né? Eles sempre foram, porque eles começam da influência da leitura, né? A partir nós criamos a linguagem, né? No caso, vamos falar do alfabeto, da escrita, criamos para justamente nos comunicarmos. E isso vai nos humanizando ao longo da história, né? Eu penso, a pergunta que me faço e que eu compartilho também essa preocupação, eu penso que, neste momento, nós temos que fazer escolhas. Em que momento nós vamos usufruir das vantagens do mundo digital, dos dispositivos? Claro, o tempo todo eu estou aqui com o celular, consultando o Google, aparece um autor que eu nunca ouvi falar, eu vou lá ler a biografia, consulto o currículo Lattes, né? Então, a gente não... Essa biblioteca que a gente tem na mão, isso é uma conquista fantástica, mas ela foi possível, porque os nossos antepassados leram muito, observaram muito. Nenhum desses cientistas que estão trabalhando hoje com as descobertas e dos avanços digitais deixaram de ler. A Marianne Wolff é uma que ela vem da literatura. Você vai lendo o livro e ela vai trazendo exemplos de textos literários que vão comprovando isso. Então, o mundo digital é resultado desse trabalho com a palavra, com a busca literária, com a busca em bibliotecas, em bibliografias dos nossos antepassados. Então, eu penso que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, né? Que eu não tenho a receita, mas eu trouxe aqui o quanto as crianças, né, que já são crianças nativas digitais das nossas pesquisas, né? Elas já têm celular nas casas delas, aquelas crianças da pesquisa, que foi o Wagner Campos que realizou, né, que está neste livro aqui, que nós publicamos, eu vou mostrar aqui, se alguém quiser, né, consultar mais. Olha como as crianças ficaram aplicadas, dedicadas, elas não se aborreceram em reler o livro. Eu acho que isso é uma evidência forte. Então, eu penso que a gente pode trazer para o nosso cotidiano de escola, em vez da gente estar cumprindo aquela correria, né, de tantos conteúdos, e se a gente explorasse mais um texto literário com todos os aspectos que ele traz e que nos desafia, que desafia os nossos estudantes, né? Eu penso que nós fazemos sempre, na graduação, na pós-graduação, nós ou começamos ou terminamos com uma leitura de um texto, com o texto escrito e a leitura em voz alta, nas duas modalidades, para não perdermos isso que foi uma conquista. É tamanha conquista que a própria estrutura do gênero narrativo, como eu quis demonstrar, traz a encenação, né, desse contato
de pessoas reunidas em torno de um contador de história, que no caso é o narrador e os leitores implícitos. Né? Eu percebo muito essa leitura profunda, de mão dada com as estratégias de leitura, porque a Woolf também diz, ela vai falar do conjunto de processos sofisticados que vão impulsionar a compreensão, como a inferência, a dedução, as habilidades analógicas, né? Então, a gente dialoga muito parecido, e nesse sentido, o livro que esse grupo da UEL e as 5 universidades parceiras vai lançar na quarta-feira vão dialogar muito com as estratégias de compreensão leitora. Mas, Marli, vou passar para a questão da colega Ercília, que é lá da Universidade Federal do Maranhão, também parceira de investigação, que faz a seguinte pergunta: essa relação entre aprendizagem da leitura e neurociência deve ser algo que os professores precisam se aproximar da discussão? Como os cursos de formação inicial podem fazer essa aproximação? Obrigada, Ercília, prazer em conhecê-la. Estou gostando de conhecer essas professoras entusiasmadas, né? Ercília, eu penso que sim, que é possível trazermos textos, por exemplo, esse trabalho que a Renata realiza das estratégias de leitura. Nós aqui trabalhamos com a Andaimagem, que também se alinha a explorar os procedimentos cognitivos, eles também somam, né, os conhecimentos da neurociência com os conhecimentos da teoria da leitura e da literatura. É um campo multidisciplinar, transdisciplinar. Né? Então, as estratégias, se nós, pela metodologia, né, colocarmos os nossos estudantes numa sociabilidade por meio do texto, nós podemos incentivá-los a observar. E, nesse momento, nós estamos exercitando esses aspectos que a neurociência assinala. O Vygotsky já tinha falado da importância de cultivar as funções cognitivas superiores. Ele fala na comparação, na imaginação, né? Então, a neurociência sempre esteve ali, digamos assim, né? Só que agora está ganhando mais proeminência, porque os neurocientistas estão descobrindo o valor da leitura de literatura. Então, nós já estamos na frente, eu digo, sabe, Renata? Porque nós estamos lendo literatura há algum tempo, a gente está defendendo a presença da literatura na escola desde a educação infantil. Então, nós já estamos fazendo esse trabalho, precisamos ter mais, digamos assim, profundidade, mais domínio, para nos convencermos, né, de que realmente estamos promovendo o que é melhor para a educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Por quê? Eles vão para a vida com isso. Né? Uma vez adquirida essa habilidade, eles podem perdê-la. Né? Mas a gente precisa cultivar. Inclusive, a Marianne Wolf, nesse livro, ela conta uma coisa muito interessante. Que como ela foi lendo as pesquisas, e foi vendo, né, o impacto da leitura de literatura nos leitores, ela resolveu fazer uma autoinvestigação. E ela tirou da estante dela o livro de Hermann Hesse, O Jogo de Amarelinho, que ela tinha lido muito jovem e era um dos livros preferidos dela. E agora que ela já é uma pesquisadora, o tempo todo usando celular, computador, imersa no mundo digital, ela foi testar nela mesma se aquela capacidade de reter a atenção ainda estava lá. E ela começou a ler e ela não aguentou. Então, ela teve que se impor uma disciplina de cada vez ler um pouco mais, até que ela retomou. Né? Então, ela mesma é um exemplo de que nós temos que construir essas habilidades, consolidá-las e não abandoná-las.
né? Então, vale a educação infantil até a pós-graduação e para o resto da nossa vida. Eu fiz uma relação agora, Marli, com o Richard Bamberger, né, e aquele Como Incentivar o Hábito pela Leitura, lá da década de 70, que ele diz isso, né? Uma vez que a gente consegue despertar o gosto por um determinado gênero, a gente pode conseguir que esse leitor se perpetue leitor para o resto da vida, né? Mas é muito trabalho, muita mediação envolvida. E aí pois não. Aí o mundo digital nos ameaça essa conquista. Sim, com certeza, né? Aí eu trago a última questão da noite, que vem lá do grupo de pesquisa Currículo, Formação e Trabalho Docente, que faz a seguinte pergunta: como iniciar as primeiras tentativas de leitura com as crianças? Bem ampla, né, a questão. Poderíamos fazer mais umas noites para aqui, né? E a Renata também, que transita no caminho da leitura com bebês, eu tive a oportunidade de orientar uma tese de doutorado de leitura com bebês, crianças muito pequenas, de 2, 3 anos, está aqui na nossa escola. Inclusive, a Renata, a gente leu alguns trabalhos dela nessa área, e foi muito interessante porque nós procuramos trabalhar justamente aspectos da cognição que estão sendo desenvolvidos na criança, porque a criança muito pequena, ela tem ainda a atenção muito reduzida, né? Porque a atenção, como a gente disse, ela é conquistada, ela precisa ser incentivada, consolidada, repetida, né? Então, ninguém nasce atento. Tanto é que nós temos um recurso muito simples. Quando a criança começa a chorar, fazer birra, a gente fala: olha aqui o passarinho, a criança esquece, vai lá, porque a atenção dela é assim, muito fugidia, né? Muito beija-flor. Então, nessa tese, na experiência que ela fez, a gente partiu do concreto para o abstrato. Então, por exemplo, a gente leu uma história que falava da maçã, então levava a maçã para a criança, e depois que ela experimentavam a maçã, que exploravam, a gente entrava com o bichinho da maçã do Ziraldo, alguma historinha, né? E elas tinham, então, a oportunidade de ver a relação do mundo concreto com a construção da atenção, da abstração, né, que o livro de literatura propiciava. Então, essa é uma das possíveis, né? Mas e sempre lembrar que a criança vem já com certo domínio da oralidade, que esse é um outro debate muito grande, e a gente explorar essa capacidade que elas já trazem, né? E explorar para passagem, para chegar a algo mais complexo, com a descoberta da linguagem alfabética, né, da escrita e dos livros, que também tem, na literatura infantil, tem também a imagem e a palavra. Eu não falei da Bruna, mas vocês viram que na resposta da Zalira, ela diz que ela se identificou por causa da cor da pele e do cabelo. E isso não está dito no texto escrito, está na imagem, né? Então, aí veja também o potencial que o livro, né, de literatura infantil ilustrado traz para trabalhar essas duas linguagens e também contribuir para a leitura das crianças. Marli, mais uma vez queria te agradecer, te dizer que Elisa também está aqui com a gente, adorou, né? E vários comentários que depois você vai poder verificar. E aproveitar o momento e convidar a professora Adriana, que nos coordena nesse projeto, para fazer as despedidas finais. Bom, professora Marli, professora Renata, que noite maravilhosa. Quero agradecer pelas reflexões, nos fez pensar a respeito da importância da literatura na vida, na escola, da literatura enquanto um direito humano, né, que todos devem ter acesso, que devemos olhar com mais carinho
tanto no contexto da educação básica, quanto na educação superior. Quero agradecer a Cíntia, que está presente, né, da Unesp Marília também, que está acompanhando, que faz parte do nosso projeto, a Amanda, a Vanja, a Silvana, a Silvia, que são professoras maravilhosas, a Sandra Franco também, que são professoras que estão à frente desse projeto interinstitucional. E a sua fala hoje, professoras, encantou, né, os participantes, nos motivou e também proporcionou aqui a entender que nós precisamos de mais pesquisas nessa área e, ao mesmo tempo, mais formação, tanto inicial como continuada, para os nossos professores que atuam juntamente, né, com os seus alunos, pensando aí na formação de sujeitos leitores. Muito obrigada, professora Marli, muito obrigada, professora Renata. Agradeço a todos que puderam acompanhar essa belíssima conferência de abertura e convido também vocês a participarem das nossas atividades que vai ser realizada aqui no dia 10 de abril, das 8h30 às 12h, onde nós vamos apresentar o nosso projeto de pesquisa e também apresentar a proposta de formação continuada que nós vamos ofertar aos professores da educação infantil e fundamental, e também teremos o lançamento do nosso livro didático-pedagógico, intitulado Práticas Literárias e Formação Docente no contexto da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e vamos encerrar esse dia, das 14h às 15h30, com uma mesa redonda que vai ser proferida pela professora doutora Ercília Maria de Moura Vitoriano e professora mestre Nara Cid dos Santos Dourado, Práticas de Leitura e Leitura Literária na Educação Infantil, Experiências e Mediações. Conto com a presença de todos vocês e muito obrigada mais uma vez pela essa belíssima conferência de abertura. Gratidão, boa noite a todos e até amanhã. Muito obrigada, parabéns pelo evento, pela pesquisa e sucesso. Obrigada, Marli. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Adriana. Parabéns, professora Marli.